Como One Piece saiu disso para isso? E é essa pergunta que eu vou te responder após a vinheta. Fala Nimer, Pedro aqui, e hoje eu estou aqui para te responder uma pergunta. Como que o One Piece saiu disso para isso? Para entendermos um pouco essa história, a gente vai voltar lá no começo da história. E tudo começa lá no East Blue, onde o Luffy era um moleque, como qualquer outro, e sonhava em ser apenas um pirata. Para ele realizar esse sonho, ele tinha que ir atrás de uma tripulação e descobrir novos horizontes, explorar novas ilhas, encontrar o barco, então ser o novo rei dos piratas. E lá no começo era tudo simples, porque até então era apenas um garoto que queria explorar o mar, queria explorar novas ilhas, queria montar a sua própria tripulação e ser o novo rei dos piratas. E não passava nada além disso, além de lutar com vilões cartunescos, vilões exagerados, como a própria Baroque Works e várias outras situações que estavam no anime. Então, até então, era um anime simples, divertido, para você apenas assistir, sentar no sofá e acompanhar o anime até os episódios semanais, basicamente. Então, nessa primeira fase de East Blue, ele tinha uma vibe mais leve, nada de complexo ou alguma coisa assim a mais, pelo menos lá no começo. Logo em seguida ele foi para Alabasta e Skypiea, ele encontrou vilões como Crocodile, Enel, por ali. Por exemplo, ele chegava lá na ilha, via o que tinha de errado na ilha, acontecendo lá, e ele tentava encontrar o problema. Então ele chegou até o Crocodile, por exemplo, lá em Alabasta, e foi lá e lutou com o Crocodile, teve uma batalha lá e pronto, venceu e partiu para a próxima ilha. Basicamente, nesse vai e vem do Luffy que ele encontra vilões, que encontra novos membros para sua tripulação, e por aí o anime vai se seguindo. Então, nesse tempo de Alabasta e Skypiea, são marcos bem leves, assim, comparados com outros, nada de muito complexo. Mas aí veio Enies Lobby e foi aí que realmente as coisas aconteceram. Nessa ilha ele encontrou um membro novo, né, que foi o Frank, e ele puxou ele, e as coisas ficaram mais intensas porque é aí que a história fica complexa. Ele descobre que não existe apenas vilões comuns, como ele até encontrava até então, até aquele arco, mas sim que tinha vilões muito mais complexos e sorrateiros, assim por dizer. Até então ele não tinha encontrado vilões desse nível, que foi a Cipernae, uma organização ligada ao governo mundial, que ninguém tinha ciência de que existia. Então as coisas ficaram bem pesadas porque mexeram com um dos membros da tripulação dele, que foi a Nico Robin. A Nico Robin foi pega pelo governo mundial e as coisas ficaram bem tensas, porque a partir quando pegaram a Nico Robin, o Luffy tomou partido e foi atrás dela para a tripulação. Ele teria que enfrentar o governo mundial, simplesmente o maior líder de marionetes nesse mundo de One Piece, onde ele governa tudo, tanto o submundo quanto os marinheiros que são da então Justiça. Então foi uma coisa tensa nesse arco, porque o Luffy teria que tomar um partido de ir contra tudo e contra todos. Ainda mais quando ele viu a Nico Robin chorando, porque aquela era uma chapéu de palha também. Ele ia atrás e ia lutar até o final, e foi o que aconteceu. Ele puxou a briga com o governo mundial, basicamente um dos maiores controladores desse anime, manipulador, vamos assim dizer. E foi aí que as coisas ficaram mais tensas no anime. E passando para o próximo arco, eu dei uma pesquisada e tem uma frase que eu achei bastante interessante de compartilhar com você que está aí do outro lado da tela, que diz o seguinte: depois do time skip, tudo muda. Os Mugiwara são agora figuras importantes no mundo. Ou seja, o Luffy não é mais o simples garoto que está ali querendo explorar novas ilhas, pegar mais membros para sua tripulação, comer por aí. Ele agora é uma das principais figuras desse anime. O todo está olhando para ele. O governo mundial está mais presente, os Yonkou mais ameaçadores, e cada ilha tem um peso político. É como eu falei para vocês, no começo não tinha basicamente nada de complexo nesse anime. Tinha algumas coisas ali ou outras
que fazia uma história assim mais densa assim no anime, mas conforme ele foi evoluindo, One Piece trouxe várias histórias e várias situações que não é mais apenas só um anime para você assistir ali e passar o tempo. Ele virou um anime também de diversão, mas de reflexão, para você olhar e pensar, será que tá errado aquilo ali? Será que realmente acontece na nossa vida? A gente não tá mais explorando ilhazinha, a gente está navegando no mar cheio de alianças, traições, clones, ciborgues e segredos enterrados por 800 anos. E é aí que o governo mundial entra, porque no início parecia ser uma coisa simples. A Marinha está aqui, ela é a justiça e os piratas estão aqui. Eles são os vilões, os malfeitores dessa obra. Então a gente poderia ver no início a Marinha como a tal da justiça, uma do bem, e o Luffy querendo se bandear para esse lado. Mas conforme o anime vai passando, a gente vê várias nuances e várias outras coisas do que é certo e do que é errado. Então, o anime ele leva a gente a repensar muitas coisas nele e que de fato a gente chega até a pensar, será que a Marinha está certa mesmo? Será que ela é a justiça absoluta? Será que o Luffy, sendo um pirata, ele tá fazendo certo? Será que ele vai mudar as coisas? Já que a Marinha tá fazendo algo de errado ali, será que ele vai tentar mudar? Então, são essas pequenas coisas que traz um diferencial pro anime. Pra mim, bastante positivo. E ainda mais animes como esse, que traz vários plot twists, porque tem um passado do século perdido, tem várias outras coisas. Isso é muito legal, porque ele só enriquece o anime e traz vários pontos que a gente não tinha percebido antes. Então, é uma coisa legal. É bem bacana o Oda, que é o autor do anime, trazer esses pontos. Claro também que o anime não é só flores, ele tem alguns pontos que poderiam ser aprofundados. Vários episódios ele poderia ter focado muito mais na evolução de certos personagens, como por exemplo o Usopp. O Usopp no pré-time skip, ele parecia que tinha evoluído pouco, mas quando ele voltou ele não teve tanta relevância assim para a história. Assim como o Chopper também teve umas lutas bacanas assim no pré-time skip, teve transformações legais, mas até agora não vi nenhum tipo de evolução vinda deles. Porque o anime não está explorando mais a história deles. Está focando em muitas outras coisas. E acredito que esse é um ponto que poderia ser melhorado. Afinal de contas, a gente quer ver toda a tripulação, a história de cada um. E voltando para o arco, agora temos o arco de Egghead, que é um dos últimos episódios que estão sendo lançados agora. A gente tem muito mais para ver desse anime, e foi assim que ele mudou com o tempo. Ele começou como um anime bobo, divertido, engraçado e se transformou numa coisa também divertida, mas complexa, focando em várias situações que são bem importantes, por sinal. E não é porque ele mudou que ele ficou ruim, que ele ficou chato. E para aquelas pessoas que não assistiram ainda One Piece, eu super recomendo. Tem pessoas que dizem que não vão assistir. Ah, é porque eu vou assistir aquele pirata que estica. Ah, tem muitos episódios. Ah, isso, aquilo. Então, se você não assistiu One Piece ainda, eu recomendo que assista, porque é um anime muito bacana que explora diversas situações muito importantes que a gente pode absorver dali. Então, One Piece, apesar de ter muitos episódios, quando você assiste o primeiro, em uma semana você já está no centésimo, muito mais lá pra frente, porque de tão legal que ele é, você não vê o tempo passar. Ele te prende do início até o fim. E voltando ao assunto, eu quero te falar que One Piece realmente não é mais o mesmo. Mas é isso que é incrível, porque ele não é apenas mais aquele anime que poderia ser um anime simples, divertido, pra gente estar só assistindo e comendo alguma coisa. Ele agora é um anime que, além de divertir a pessoa, ele te traz um conteúdo excelente. Que é isso que falta em alguns animes, onde só tem um personagem lá shonen
e tem um início, meio e fim. Ah, ele chega lá, ganha um upgrade de poder, vai lá, bate no vilão e é isso, acabou. Não, é um anime muito bom. Bom, esse vídeo aqui foi rápido porque é só pra dar uma explicação pra você de por que esse anime mudou tanto e é por isso que ele é incrível, por causa de vários fatores como esse que eu te citei aqui no vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, porque eu vou trazer mais temas como esses aqui no canal sobre esse universo de animes, tá certo? Então, conto com você e obrigado pela audiência.